Olá, meus queridos, tudo bem? Tranquilo? Olá, tudo bem? Firme e forte na batalha. Nós aqui outra vez. Estamos mais uma vez para falar de uma linguagem do amor, a quinta linguagem do amor. Já tivemos aí outros, né? E para quem ainda não nos conhece, de repente alguém novo, mas eu sou o Erivelto da Raquel. Eu sou a Raquel do Erivelto. Somos um para sempre. Vamos fazer 14 anos em dezembro. Em dezembro, 14 anos já, bênção de Deus. Então, nesse período, tivemos aí outros irmãos falando também de outras linguagens, extremamente importante. E hoje nós queremos falar da quinta, que é toque físico. Uma linguagem que eu, em particular, gosto muito. Acho ela, não sei porquê, mas acho ela bem importante, né? Então, a gente quer compartilhar um pouco com os irmãos sobre essa linguagem, o que é essa linguagem, o que realmente ela representa para quem a tem. Vamos lá, então, né? Nós sabemos que o toque físico é uma forma de comunicar o amor emocional. Também é uma maneira, é um veículo de transmitir, de demonstrar o amor entre casais, o amor conjugal. Sabemos que o toque físico ele pode iniciar ou ele pode terminar um relacionamento. Né? Ele pode comunicar amor ou ele pode comunicar ódio. Se a linguagem de amor do seu cônjuge ou se a linguagem de amor do Erivelto for o toque físico, né, e eu demonstrar para ele dessa forma, com o toque, né, para ele essa linguagem vai muito mais além, né, do que eu às vezes dar um presente, do que eu não gosto de presente. do que eu ter tempo de qualidade, mas a gente sabe que esse gesto ele vai se sentir muito mais amado, ele vai se sentir muito mais segura do que qualquer outra linguagem que às vezes eu possa demonstrar a ele, por essa ser a linguagem do seu cônjuge, ou a minha, ou até mesmo a dele. E não que as outras linguagens também não venha a ser importante para quem tem a linguagem do amor, o toque físico. As outras linguagens são importantes, né? A palavra de afirmação, tempo de qualidade, serviço, elas são importantes, mas para ele vai representar muito mais o toque, porque essa é a linguagem dele, é isso que vai encher o tanque dele. Falar que ama é bom, é gostoso de ouvir, mas quando você demonstra que eu te amo com um toque, para ele tem muito mais significado, muito mais sentido do que qualquer outra situação, do que qualquer outra coisa que possa ser falada. Sim, e interessante mesmo eu tenha uma linguagem do amor que seja evidente, o ideal é que eu consiga unir um pouquinho de cada uma, porque a gente sabe que o relacionamento ele vai se estreitar mais, estar mais junto, então todas elas são importantes, mesmo que eu tenha aquela que seja evidente. Sim, pensar nas 5 linguagens, todos nós vamos falar as 5 linguagens, ou como vamos dizer, vamos ter dialetos dentro dessas 5 linguagens. Vamos lembrar, Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, atos de serviço e toque físico. Todos nós vamos passear por essa. Só que vai ter eu posso dizer uma ou até duas, que vão ser mais evidentes, que vão ser aquelas realmente que faz toda a diferença. Que as outras, de repente, se não tiver, a gente até leva, não tem problema, mas vão ter duas que vão ser extremamente importantes. E hoje, nessa quinta, em especial, o toque físico, para aquele que tem, ele é muito importante, porque é a linguagem, é o que ele entende de amor. Pode estar fazendo todas as outras coisas, e a gente vai ver muitas vezes que casais que passam por problemas, passam por dificuldade, e um dos cônjuges vai dizer, mas eu faço tudo que eu posso, né? Eu trabalho, né? Eu não deixo faltar nada, eu dou presente, eu não esqueço uma data, eu dou presente. Sim, mas não é a linguagem. A linguagem é toque. De repente, o que está precisando é toque. E dentro do casamento, dentro dos nossos casamentos, há muitas formas de demonstrar, essa linguagem, há muitas formas de falar essa linguagem, muitos toques. E aí cada um vai ter a sua, de detalhes, como a gente pode perceber, de sair de mão dadas, de um beijinho antes de sair, aquelas coisas que para muitos são pequenas, mas para quem tem essa linguagem, é extremamente importante. Então, o que nós precisamos sempre ter é disponibilidade, é vontade ou boa vontade de conhecer essa língua, de saber de saber qual que é essa questão. Por quê? Diga, meu bem. De conhecer mais o outro, né? Que isso é de suma importância. Sim. Às vezes até mesmo de nos conhecer. Porque às vezes a gente acha que a nossa linguagem do amor é X e aí você
No dia a se dia. aprofunda um pouquinho mais e aí você descobre, nossa, minha linguagem do dia não é essa. Então é importante a gente conhecer a si e conhecer o outro. E dentro dessa linguagem do toque, a gente precisa parar e pensar que nem todos os toques são iguais. Nem tudo é da mesma forma. Como tem uma parte que a gente estava até comentando, que a gente até discutiu um pouquinho sobre isso, né? Tentando entender o que é, que o nosso corpo ele foi feito para ser tocado e não ser abusado. A gente pega essa questão de ser abusado, a gente pega pelo extremo. Não! Muitas vezes quando a gente toca sem valorizar o que está sendo feito, sem analisar, está sendo um abuso. Então a gente precisa tomar cuidado, porque de repente aquilo que eu posso achar que está sendo agradável pode estar sendo desconfortável, pode estar trazendo uma irritação, e se eu não saber isso, essa insistência nisso pode gerar sérios problemas. Então eu preciso tomar cuidado. Qual é? Então, na realidade, a gente para pensar, o casamento é uma escola, o nosso relacionamento é uma escola. Todo dia nós vamos aprender. Então nós precisamos aprender também essa linguagem do toque. Por quê? Para a gente falar ela da melhor forma possível, se fazer compreensível. Senão a gente pode usar uma expressão e, como a gente diz, né, ser desconfortável, ser irritante. E aí essa prática, essa insistência dessa forma, em vez de ela estar comunicando amor, demonstrando amor, ela pode estar trazendo o oposto. Porque o nosso desejo nos nossos casamentos é o quê? É realmente encher o tanque. Um está enchendo o tanque do outro, um poder estar abençoando a vida do outro, um poder estar realmente demonstrando o quão é importante, porque esse é o nosso desejo, né? O nosso casamento foi feito para quê? Para demonstrar amor. Eu quero demonstrar amor para Raquel. Só que não está simplesmente no querer. Eu acredito que o querer é o início. Agora eu preciso descobrir qual que é a linguagem dela. E aí a gente precisa pensar, porque tem uma linguagem que ela recebe, que ela gosta de receber amor, mas tem a linguagem a qual ela fala, porque todos nós temos. Eu tenho a minha forma de receber, da forma a qual eu gosto de receber amor, e tem a forma que eu sei comunicar amor, que são totalmente diferentes. Né? A gente conversando esses dias, eu tenho uma forma de receber e uma forma de dar. E descobrimos da Raquel a mesma coisa. Ela tem uma forma de dar e uma forma totalmente inversa de receber. Então a gente precisa colocar. E a gente nós vamos percebendo também que essa questão do toque físico, ele é meio que algo natural. A gente percebe, né, no momento de crise, uma dificuldade, quando alguém sofre um acidente ou algo, de repente até mesmo uma morte, alguma coisa. Qual é a nossa primeira atitude quando nós chegamos diante dessas pessoas que estão passando por esse sofrimento? É toque. Um abraço, E uma coisa que o que a gente tem mais sofrido nesse tempo de pandemia? É o fato de não poder abraçar. Eu posso, né? Que pode, né? Então, o que nós mais temos sentido, nós que temos já participado do culto, ainda qual que é a maior dificuldade? É não poder tocar. Nós somos seres, né? O nosso corpo foi feito para ser tocado. Claro, cada um toque de amizade, um toque de irmandade, toque de mãe e filho, e assim sucessivamente, de casal, mas nós fomos feitos para tocar. Então, nós temos isso, nós temos a ideia de que em momentos de crise é algo que nós podemos dizer instintivo. Sim. E quando a gente fala da questão do nosso cônjuge também, quando a gente aprende a descobrir e a valorizar a linguagem do cônjuge, a linguagem do outro, é interessante porque a gente aprende também, nós que temos filhos, quais são as linguagens de amor deles. Porque mesmo pequenos, é legal porque a gente estudando, né? Eu tenho uma pessoinha aqui em casa que ele dá 300.000 abraços no dia. Yeah. Ele chega e fala, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um abraço. E a gente sabe que é a linguagem de amor dele, que ele demonstra amor. Então é interessante eu saber a do cônjuge, mas a gente sabe que tem muitos lares, muitas famílias têm os filhos. E é importante a gente saber também quais são as linguagens de amor deles. E a gente tem que respeitar também, porque tem o oposto. Tem pessoas que têm dificuldade com toque. E não quer dizer que ela sofreu qualquer tipo de situação na infância. Não, às vezes é a linguagem. Da pessoa, né? Tem pessoas que não gostam de muito grude, de ficar tocando, de ficar assim, assado.
é uma linguagem. Sim. Então a gente sempre acredita que no casamento, um tem a andar a metade do caminho e o outro a outra metade. Então eu exijo algo, mas eu cedo. E assim, essa situação de cada um, não, eu quero algo, mas eu também dou algo, se torna muito mais fácil. Para a pessoa em si, irmãos, que tem essa linguagem do amor, o toque físico para ele vai fazer muito mais sentido do que qualquer outra situação. Vão ser muito mais situações, que a gente está falando de tempo de crise, situações, isso vai fazer muito mais sentido, isso vai ficar muito mais guardado no seu subconsciente, o toque, do que qualquer palavra. Do que eu quero lembrar, aquele dia tal pessoa fez isso. Ele não vai lembrar do que ela falou, não lembro do que você falou, mas eu lembro do que você fez. Você veio e me deu um abraço, me deu aquela coisa gostosa. Então, cada um tem a sua forma de expressar. Então, essa questão do toque, né? É algo que é extremamente importante. Nesse período aí, foram 5 linguagens do amor que foram faladas. Se de repente você perdeu alguma, ouça, que com certeza é bênção para a tua vida. E de repente, durante todo esse período, tanto tempo de casado, você nunca parou, de repente, para compartilhar com o seu cônjuge. Qual é a sua linguagem? Ou, de repente, não para você falar, que de repente você fala, mas eu não reconheço, ainda não sei definitivamente qual que é a minha. Mas, de repente, você parar para conversar e descobrir qual que é a linguagem do amor dela. Preferência 2. Qual é a primeira língua e a segunda língua? Todos nós precisamos extremamente. Como eu disse, eu acredito que todos nós temos as 5. Mas são 2 que mais destacam. Uma a mais, uma primeira realmente, que é ali que está, e uma segunda. Então, quando nós descobrimos isso, vai se tornar muito mais fácil. Sim. E quando eu descubro também as minhas 2 linguagens, qual a forma que eu gosto de receber amor, isso é muito bom. E quando, junto com a Raquel, ela descobre a forma que eu dou, ajuda muito mais. Claro que ela não tem que obrigatoriamente receber, não. Eu dou amor assim, então, olha, se contente com isso. É o que eu tenho. Não, nós vamos adaptando. Então, ela entende qual é a forma que eu dou. Ela vai valorizar. E agora eu vou descobrir qual é a forma que ela gosta de receber. E aí, nessa construção que é o casamento, que é o relacionamento, nós vamos a cada dia nos moldando. E mesmo que se a gente for parar para analisar, a maioria das pessoas, as linguagens de amor são diferentes. É muito difícil você encontrar na minha linguagem de amor, todas elas são iguais. É diferente. Acho que seria até estranho, né? A vida se tornaria sem graça. Seria estranho, seria sem graça o negócio. Imagina, que chata. Seria a mesma situação. Então é algo que eu acredito que é algo que vai nos tomar um tempo de pararmos, conversar. De repente vai gerar até um estressinho, né? Faz parte também, porque esse negócio de perfeição demais não rola. Então vai acontecer porque, não, a minha é essa, mas eu não sei dar. Mas é esse tempo, esse desgaste, essa conversa, não é simplesmente um desgaste, podemos dizer, mas é uma construção. E toda construção, ela vai mexer com alguma coisa, ela traz um certo incômodo. Vai quando você vai reformar a casa, quando você vai mudar os móveis de lugar, mas depois que termina, você fala, poxa, sabe que ficou legal? Sabe que ficou bom? Assim é na nossa linguagem, quando nós descobrimos, e aí passamos aquele tempo de adaptação, e aquilo começa a ser de uma forma mais natural, quem recebe, quando eu descubro a forma de amor, a linguagem dela, e começo a falar com ela nisso, irmãos, o maior beneficiado sou eu. Quando ela descobre a minha linguagem de amor e começa a falar comigo nessa linguagem, eu sou abençoado? Com certeza, mas ela é muito mais. Então, que nós possamos pensar nisso, incentivo os irmãos a ver novamente, se for o caso, os outros vídeos, a ler o livro, e com certeza vai te ajudar bastante. Nós somos um só para sempre, porém, pessoas diferentes, mas se ajustando todos os dias, né? Para, acima de tudo, glorificar o Senhor com o nosso lar, como casal, né? Então, esse é sempre o nosso intuito. Somos pessoas diferentes, de famílias diferentes, mas sempre aperfeiçoando. Regiões diferentes. Não é? Lá do interior, caipira, do matinho, já vi Mas todos os dias buscando aperfeiçoar tudo isso, para que através das nossas vidas nós possamos glorificar o Senhor. Nós entendemos que somos casais, somos um casal, nós somos um casal imperfeito, mas nós não nos contentamos com essa imperfeição. Queremos a cada dia buscar melhorar a cada dia, realmente lutar para que o Senhor venha a ser o Senhor das nossas vidas, para que Ele venha nos ensinar a amar, venha nos ensinar a cuidar e isso poder transmitir aos nossos filhos, porque acho que isso é a questão mais importante. Então, somos imperfeitos? Sim, tanto eu como a Raquel,
mas nós não aceitamos isso, nós não nos contentamos com essa imperfeição, queremos a cada dia lutar, temos nossas falhas, temos as nossas dificuldades, mas lutamos a cada dia para viver para a glória de Deus. Né? Não temos a ideia de simplesmente a felicidade, não, nosso intuito maior é poder glorificar a Deus através do nosso relacionamento. Amém? Amém. Grande beijo, irmãos, que Deus abençoe, que esse vídeo realmente possa ser bênção sobre a tua vida. Amém. Deus abençoe. Eu te olhar assim, pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. Quando eu disser